O desembargador Sebastião Coelho respondeu aos argumentos de alguns juristas que haviam defendido o ativismo judicial dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele apontou: o belo da democracia é que, mesmo nós não concordando com absolutamente nada do que o outro possa dizer, nós concedemos a ele o direito de dizê-lo. O desembargador rebateu a narrativa de fascismo e as alegações de que o melhor a fazer seria todos se acalmarem e aceitarem os abusos em nome de uma suposta normalidade. Sebastião Coelho disse: nós não estamos vivendo uma normalidade. Estamos vivendo o ápice da crise política patrocinada pelo Supremo Tribunal Federal. Sebastião Coelho lembrou alguns fatos relacionados ao dia 8 de janeiro, como o anúncio feito pelo ministro Alexandre de Moraes pelas redes sociais de como trataria aqueles fatos. Coelho apontou: veja, o ministro deu o tom de como seria a acusação para aquelas pessoas. A Procuradoria endossou e apresentou a denúncia e ele a recebeu como julgador. Isso não é outra coisa do que abuso de poder. O desembargador explicou que reagir aos abusos não se confunde em absoluto com um ataque ao STF. Ele disse: nós não conseguimos tirar um abusador sem uma reação forte. Alguma coisa contra o STF? Não. Nós devemos salvar o STF dos abusos dos seus ministros. Para isso, os senhores ministros têm que ser contidos pelo Senado Federal. O desembargador Sebastião alertou: eu disse em outra oportunidade aqui e repito, se o parlamento não fizer, o povo vai fazer. Se o parlamento não quiser assumir o seu papel. Ele foi aplaudido ao questionar os deputados que têm medo de falar. Ele disse: como um deputado eleito pelo povo tem medo de falar? Então entregue o seu mandato, meu caro. Um suplente vai assumir e ter coragem de falar. Sebastião Coelho rebateu a alegação de que os ministros estariam sobrecarregados, lembrando: problema deles. Foi o Alexandre de Moraes que puxou para o colo do Supremo julgar essas pessoas que não têm foro com prerrogativa de função. Então ele e os demais ministros que arquem com as consequências, inclusive com o assado do Clasão. O desembargador lembrou que o Código Penal prevê a responsabilidade por omissão e disse: o senhor Alexandre de Moraes deu causa ao resultado morte do Clasão por ação dele e dos demais ministros e por sua omissão em analisar os vários pedidos que foram feitos, dizendo que esse cidadão poderia morrer na prisão. Sebastião Coelho rebateu ainda o argumento de que haveria abusos cometidos em todo o judiciário, lembrando que os juízes de primeira instância sofrem fiscalização e controle, às vezes até com base apenas em notícias de jornais, enquanto os ministros do Supremo não estão sujeitos a nenhum controle. Ele disse: por notícia de jornal, o CNJ abre processo administrativo contra o juiz. Fatos pontuais acontecem, mas o dano é muito pequeno porque o juiz, quando pratica algum ato, vai para o tribunal, do tribunal vai para o STJ, vai subindo nas instâncias. Agora, quando isso é praticado nos recursos naturais, quando isso é praticado pelo Supremo Tribunal Federal, não existem esses recursos. O desembargador disse: este é o momento da reação. O mal já está instalado e nós temos que ser a resistência a esse mal. Eles que atraem para eles o desprezo da população. Eles se colocam na posição de políticos, o que não é próprio, quando dizem as seguintes frases: nós vencemos o bolsonarismo. Segunda frase: nós somos amados por quem venceu as eleições. Terceira frase: o governo é traidor, traidor. Essas três frases, ditas por Barroso, por Alexandre de Moraes e por Gilmar Mendes, não são suficientes?